Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre achar a integral pela soma de Riemann, ou Riemann, caso você prefira um sotaque em alemão, beleza? Vamos lá, olha só, tá vendo essa área rachurada aqui? Pelo que a gente aprendeu sobre integrais, a gente pode calcular essa área toda aqui, como a integral de f de x, entre a e b. Só que como essa áreazinha aqui é curva, eu não consigo, olhando, calcular direto, só fazendo integral. Mas aí eu não quero usar integral, como que eu posso fazer para calcular essa área? Bom, eu vou te dar uma ideia. Que tal você dividir essa área em vários retângulozinhos de bases iguais, tá? E somar depois a área desses retângulos? Parece uma boa ideia, só tem um problema. Eu não vou conseguir calcular a área exatamente. Tá vendo que tem uns espacinhos em branco aqui sobrando? Vai faltar um pouco. Bom, e se eu tivesse então infinitos retângulos e somasse? E é exatamente isso que é a soma de Riemann. É a soma desses infinitos retângulos. A gente escreve essa soma dessa forma aqui. A soma é isso aqui, tá? O n é o número de retângulos, por isso que a gente está tendendo n ao infinito. E quando eu tendo n ao infinito, eu vou ter esse limite aqui aproximando ao resultado da integral definida. Tem duas formas, inclusive, da gente calcular. A gente pode calcular pela esquerda, tá? Onde a gente subestima a área, porque a gente não está contando com esses pedacinhos em branco, tá? Ou pela direita, onde a gente superestima a área, porque a gente está contando os pedacinhos a mais. Como que você sabe qual é qual? Só você olhar para a altura de cada retângulo. A altura que está tocando aqui é a altura sempre à esquerda dos retângulos. E aqui é sempre a altura à direita que está tocando na função, tá? Ó, tocou aqui e tocou aqui. Show de bola! E como é que a gente vê isso em exemplos? Olha só, eu vou começar pela esquerda. Exemplo 1. Minha função f de x igual a x ao quadrado. Olha só, a primeira coisa que eu quero fazer é somar isso aqui. Para isso eu vou calcular a base. Aqui já está até mostrando, tá vendo? Base 0,6 até 0,8, isso dá 0,2 de tamanho. Mas a gente poderia calcular de uma forma fácil. A gente coloca assim, base é igual a o limite superior menos o limite inferior, dividido pelo número de retângulos que eu quero. Isso, no final das contas, vai dar o 0,2, que já dá para ver aqui no gráfico. Como que fica a soma dessas quatro áreas? Vai ficar S4 é igual a... Como aqui eu estou tocando... A função está tocando com x igual a 0,6, vai ser f de 0,6, que é essa altura aqui, vezes a base, mais f de 0,8, que é essa altura aqui, vezes a base, mais f de 1,0 vezes a base, e para fechar, f de 1,2 vezes a base. Show de bola! Mas nota o seguinte, esse foi o resultado que a gente chegou. Eu posso dar uma mexidinha nisso aqui e isso vai ficar dessa forma. Olha só o que está em vermelho. O 0,6 é uma constante. O 0,8 é o 0,6 mais 0,2. O 1 é o 0,6 mais 0,4. E o 1,2 é o 0,6 mais 0,6. Então, eu fixei um 0,6 aqui, que é o limite inferior. E na próxima linha, eu vou fazer o contrário. Eu vou somar com um termo variável. Aqui é como se eu estivesse somando com o 0,2 vezes 0. E daqui eu pulo para uma vez 0,2, 2 e 3. Então, ó, deu para ver que tem um padrãozinho aqui, ó. Esse foi o resultado que a gente chegou na outra folha, só que agora eu destaquei as coisas. O que está em vermelho é fixo dentro de cada f, o que está em verde está mudando de cada f, tá? Tá indo do 0 até o 3, e aqui eu tenho constantes também, 0,2, 0,2, tanto dentro quanto fora. E aqui o meu S4, porque são 4 retângulos. Se eu for colocar isso em forma de somatório, olha como fica. O meu S4 é um somatório de 0 até 3, tá? De 0,6, que fica fixo aqui, mais o i é o termo que está variando dentro desse somatório, beleza? Vezes 0,2 vezes 0,2. E de forma geral, eu posso traduzir isso para o seguinte, i saindo de 0 até n menos 1, porque 3 é uma unidade a menos que 4, e aí aqui eu vou ficar com n. E essa vai ser a expressão da soma de Riemann pela esquerda. Agora, pela direita, a gente tem o seguinte... Eu vou ter que a base é a mesma, eu estou chamando a base de ΔX, tá? Para simplificar. E aí eu já estou com o valor da base mesmo aqui, que foi a mesma que a gente calculou. A única coisa que a gente está fazendo aqui de diferente é que a gente está calculando pela direita agora. Beleza. Qual que é a diferença aqui? Agora, como a altura do retângulo é a altura à direita que está tocando, eu não vou começar no 0,6, eu vou começar no 0,8. Então eu vou ter do 8, 1, 1,2 e 1,4. Da outra vez a gente foi do 0,6 até 1,2. Não é mesmo? Então, bom, o que isso mostra pra gente? Isso mostra que eu tenho essa soma aqui, ó. O 0,6 mais 0,2, tá? É o 0,8, que foi onde a gente começou.
e o 0,6 mais 4 vezes 0,2 é 1,4, onde a gente terminou. As alturas são as mesmas, tá? Então, a diferença que a gente percebe aqui é que agora, ao invés de eu ir de 0 até 3, eu estou indo de 1 até 4. Então, essa soma para essas unidades fica até bem semelhante, lembrando que eu só mudei aqui, está indo de 0 até 4, e de forma genérica eu chego nisso aqui, tá? Então, a diferença da direita para a esquerda é só aqui no somatório. Pela esquerda é 1 de 0 até n menos 1 e pela direita é de 1 até n. Show de bola! Mas como que a gente vai acabar vendo isso aqui em questões, tá? Vamos resumir primeiro, depois a gente vê como que a gente vai ver isso em questões. Para resumir, a gente tem o seguinte: o meu limite da soma de Riemann com n tendendo ao infinito tende à integral. E isso aqui nos dá as informações para achar o Sn, tá? Pela esquerda eu vou ter essa soma. Esse A é o mesmo que esse A, é o limite inferior da integração, tá? O B ele vai entrar na expressão do ΔX, que é a base dos retângulos. E a diferença da fórmula pela esquerda e pela direita é só quem está aqui em cima e embaixo do somatório. Quem está aqui dentro tem a mesma cara, ó, f de A mais I ΔX vezes ΔX, tá? Ok, vamos ver agora como que isso aqui cai em prova. Bom, a gente estava fazendo exemplo com f de x igual a x ao quadrado, então eu estou mantendo o exemplo. A gente tinha essas duas formas de calcular. Os limites de integração são esses. Show! O que eu quero então é calcular, vou fazer pela esquerda. Na verdade, nem importa qual que eu vou fazer, tá? Eu posso fazer pela esquerda ou pela direita, que tanto faz. Então, eu vou só pensar no somatório, por enquanto, e vou fazer o seguinte. Sn é igual a somatório, vou deixar isso escrito, tá? De f de A mais I ΔX, vezes ΔX. Eu quero achar essa expressão aqui dentro. E depois, se você quiser somar, você soma. Para um número finito de retângulos. Para achar essa expressão aqui dentro, o que eu faço? Primeiro eu vou achar o ΔX. O ΔX não é B menos A sobre N? O B é 1,4 e o A é 0,6. Essa subtração dá 0,8. E o N vai ficar indefinido por enquanto, porque ele vai entrar aqui dentro. Então, meu ΔX vai ser 0,8 vezes N. Agora, como minha função é x ao quadrado, eu quero f disso tudo aqui, f de A mais I ΔX vai ser A mais I ΔX ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,6 mais 0,8 vezes o i sobre n. Isso tudo ao quadrado. Abrindo esse quadrado, isso vai dar 0,36 mais 0,96i sobre n mais 0,64 i ao quadrado, n ao quadrado. Só que eu estou multiplicando esse por esse cara. Então, fazendo o produto dos ΔX por isso tudo aqui, eu tenho que o meu Sn é igual ao somatório de 0,288 sobre n mais 0,768i sobre n ao quadrado mais 0,512i ao quadrado sobre n ao cubo. Então, nas provas pode cair assim, para você pegar a função, os limites de integração e achar a soma. Aqui em cima e aqui embaixo a gente escolhe se vai ser pela esquerda ou pela direita, tá? Depende do enunciado. O enunciado pode forçar você a escrever, caso seja para a esquerda ou pela direita. Mas pode ter o inverso também. Tem uma questão onde ele te dá a soma de Riemann e você tem que achar o f de x a partir dela. Nesse aqui, o primeiro passo é você considerar que essa forma genérica e essa forma aqui são iguais. Então, eu posso pegar tudo que está aqui dentro e igualar. Quando eu pego esses dois e igualo, fica assim, beleza? O meu ΔX tem uma expressão definida, tá? O B e o A são dados enunciados, dá 1 sobre N. Então, eu substituo esse 1 sobre N aqui e sabendo que o A é zero lá do enunciado, eu chego nessa expressão aqui, ó. A é zero e vezes I sobre N dá isso aqui. Passando o N para o outro lado, que é o que a gente faz no último passo, eu chego a uma expressão f de I sobre N é igual a I sobre N à quarta. Colocando o 4 em evidência, eu acho uma expressão de f de x. De x é igual a 1 sobre N, f de x é x à quarta. Então tem esses dois tipos de questões. O que você acha o f de x a partir da soma, ou que ele te dá a função e quer a soma. Beleza? E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.